Olá, pessoal! Finalmente chegamos à aula sobre fungos, depois de falar muito de bactérias. Agora, finalmente, vamos falar um pouquinho dos fungos, mas obviamente daqueles que causam doenças, ou seja, os fungos patogênicos. Então, se aí no teu material estava faltando aula de fungos, agora não vai faltar mais, certo? Prepare a caneta, o papel, que nós vamos começar a nossa aula sobre micoses. E olha, eu vou te dizer logo uma coisa. Não tem pouca, viu? São muitas micoses, mas você vai conseguir dar conta porque você é inteligente, você é demais. Vamos lá, aula de número 9. Bom, o ramo da biologia voltado ao estudo dos fungos a gente chama de micologia, tá? Esse nome é meio estranho, mas é esse o nome dado pelos cientistas. A micologia é que se preocupa em estudar o reino fungi e todas as suas características, desde classificação, que é a parte da taxonomia, características genéticas, bioquímicas e de que forma esses micro-organismos podem ter impacto sobre a nossa saúde num ponto de vista bom e sob um ponto de vista não tão bom, que já envolve ali a questão das doenças. Então a micologia, de uma maneira bem simples, ela pode ser separada ali em 3 braços, em 3 sub-áreas, né? A parte ambiental, onde se estuda quais são qual a importância biológica desses micro-organismos ali dentro dos ecossistemas, qual é a sua contribuição no funcionamento e equilíbrio dos ecossistemas. Existe a micologia industrial, onde são estudados os fungos que têm uma importância em diferentes setores da indústria, aqui no caso alimentícia, na produção de queijos maturados, queijos finos, mas também no desenvolvimento de pigmentos, na produção de enzimas, na produção de medicamentos. Então, tudo que envolve esses micro-organismos e as suas aplicações na área industrial fica ao cargo da micologia industrial. Mas o objetivo dessa aula é falar daqueles micro-organismos, daqueles fungos que têm uma importância médica, ou seja, eles já se sabe que quando eles interagem com os seres humanos é de uma maneira patogênica, ou seja, parasitando os homens, né? Os homens, quando eu digo homens, não é do gênero, né, masculino, mas os seres humanos, causando ali problemas, ok? Então a gente vai focar nessa área médica. Se você quer mais detalhes sobre os fungos, se você não entende muito bem as características gerais, aquela parte básica, dá uma olhada que eu tenho aulas aqui no canal especificamente das características gerais dos fungos, para você conhecer e entender quais são as características que fazem com que eles de repente se comportem como patogênicos, por exemplo, tá? Essa é uma aula que já tem aqui no canal. Mas a gente vai focar hoje nas micoses, que é o termo dado a qualquer infecção causada por fungos, tá? Normalmente elas são infecções crônicas, ou seja, elas se instalam ali e se mantêm por um longo período de tempo. É difícil você às vezes eliminar algumas micoses, então elas são consideradas de longa duração algumas, tá? Especialmente as micoses cutâneas. E existem classificações dessas micoses que vão levar em consideração a região anatômica, o grau de envolvimento tecidual que aquele fungo tem em relação ao seu hospedeiro, tá? Então, com base nessa classificação, o grau de envolvimento tecidual, a gente classifica as micoses em superficial, cutânea, subcutânea, sistêmica e oportunista, tá? A sistêmica algumas vezes vocês podem ver como profundas, mas seriam sinônimas, ok? Então são essas 5 classificações que nós vamos ver ao longo dessa aula. Lembrando que quando se fala em micoses, normalmente eles cobram exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Então é interessante vocês conhecerem as micoses, de maneira geral, como esses fungos são identificados, para que você não fique tão perdido no momento de responder as questões. Começando pelas mais externas, as mais superficiais, são as micoses superficiais. Essas micoses são causadas por fungos que vão ali se desenvolver na parte mais externa da epiderme, tá? Que a gente chama de extrato córneo. Então essa imagem aqui é só para vocês terem uma noção. Seria mais ou menos essa região mais externa aqui da epiderme e os anexos, no caso dos pelos e cabelos, ok? Então esses fungos, eles ficam realmente na parte mais superficial, a ponto de não provocar resposta inflamatória, ou seja, você não vai ter coceira, você não vai ter secreção purulenta, você não vai ter nada disso.
tá? Você vai ter ali algumas manifestações de sinais que indicam a presença de um micro-organismo, mas nada que chegue a provocar uma resposta inflamatória do teu corpo, ok? Então, essas são as micoses superficiais. Nós temos a mais famosa, imagino que seja a Pityriasis versicolor, que você deve conhecer como pano branco. As piedras, tanto a piedra preta quanto a piedra branca, e a tinea nigra, tá? No caso da Pityriasis versicolor, ela vai se dar nas regiões do corpo onde tem uma maior produção de sebo, tá? Por ser uma levedura lipofílica, ou seja, ela se alimenta dessa gordura, então ela vai crescer mais onde há uma produção maior de sebo, de gordura, tá? Então, nas regiões das costas, na região aqui da região do peito, né? No rosto, tá? Então, nas regiões onde tem uma maior produção de gordura, de lipídios, de sebo, tá bom? As piedras, eu tenho tanto a piedra preta quanto a piedra branca. Elas vão ocorrer nos pelos e cabelos, tá bom? E a tinea nigra é considerada uma micose, ela é caracterizada por ser uma micose onde um fungo ele vai aparecer normalmente com uma mancha acastanhada ou na palma da mão ou na planta dos pés, ok? As micoses superficiais, cada uma delas você vai ter uma forma de coleta de amostra para que haja uma identificação do patógeno, tá? No caso da Pityriasis versicolor, normalmente se faz o que? Uma raspagem no local ali do crescimento daquela mancha, né? Daquele local onde há a suspeita da presença do micro-organismo. Então, são as escamas de pele que pode ser tirada ou com bisturi ou com uma lâmina mesmo de vidro. Essas amostras, elas vão precisar passar por um processamento, que seria uma digestão utilizando o hidróxido de potássio, para que essa pele, né, seja digerida e aí solte as estruturas ali desses micro-organismos, nesse caso dessas leveduras. Quando há uma necessidade de cultivar, de verificar o crescimento em placa, vai se dar preferência por usar o H-Saborô, acrescido de antibióticos, como é o caso do cloranfenicol e também da cicloheximida, mais azeite, olha só, 1% de azeite. Lembra que ela é uma levedura lipofílica, então você precisa fornecer no meio de cultura gordura para que ela se multiplique e que ela apareça ali na placa, ok? E aí quando você faz o cultivo, faz a observação ao microscópio, você vai verificar leveduras, globosas e ovais, que podem ou não estar agrupadas em cachos ou fazendo filamentos curtos e irregulares, ok? No caso da tinea nigra, você também vai precisar coletar, fazer uma raspagem daquelas escamas de pele, vai precisar fazer digestão com o KOH, tá? E aí você vai observar o microscópio hifas demáceas, ou seja, essas hifas com essa coloração marrom. Essa coloração, ela é própria do micro-organismo, não é nenhuma coloração que a gente adiciona, tá? Esses micro-organismos, eles são que a gente chama de micro-organismos demáceos. Eles produzem melanina, por isso que eles ficam acastanhados assim, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? Dependendo da quantidade, às vezes essas hifas elas podem estar mais clarinhas, né? Mais hialinas, ok? Se o seu objetivo for cultivar, tem que cultivar no H-Saborô acrescido de antibiótico de cicloheximida. A outra opção também é semear em H-Fubá acrescido do antibiótico da cicloheximida, tá? Porque lembra, você vai fazer uma raspagem da pele. A pele ela é extremamente colonizada por outros micro-organismos não patogênicos. Então, para que você permita o crescimento deste patógeno aqui, você precisa inibir o crescimento da microbiota associada, tá? Então, é por isso que é necessário acrescentar essas substâncias antibióticos, às vezes alguns antifúngicos, para não deixar com que a microbiota daquele local interfira no crescimento daquele micro-organismo alvo, tá? Em seguida tem a piedra preta, tá? Ela é bastante característica. O fungo ele vai aparecer, ele vai se aderir na forma de como se fossem massas gelatinosas e duras nos cabelos, ok? É bastante comum em indígenas. Então, quando essa imagem que você está vendo é isso aqui, ó, na vertical aqui é um cabelo que foi recoletado e essa massa aderida a ele é o fungo, certo? Então você pode conseguir visualizar isso diretamente ao microscópio. Você faz a coleta do cabelo
você faz aquela digestão utilizando o KOH, certo? E se você quiser fazer o crescimento, né, verificar o crescimento no meio de cultura, você vai usar, sempre vai usar aqui, que eu estou citando o AGA Saborô, é o AGA padrão, o crescimento de fungo está acrescido de antibióticos, certo? Nesse caso, você pode usar três estratégias para conseguir com que esse micro-organismo ele cresça. Você pode usar o AGA Saborô com antibiótico e o ciclohexamida. Você pode utilizar o AGA Saborô só com antibiótico e o AGA Saborô sem nenhum desses acréscimos, tá? Para poder verificar em qual deles esse micro-organismo cresce melhor. Quando você observar, ele também é um fungo acastanhado, então ele é um fungo produtor de melanina, então sem qualquer coloração, você apenas colocando na lâmina e fazendo uma observação com o KOH, você verifica essas hifas com essa coloração marrom, ok? E a piedra branca, que já é uma massa também, só que em vez de uma massa escura, é uma massa acastanhada, de marrom a castanho, de branco a castanho, amarelado, branco, castanho, nos pelos, tá? Elas podem aparecer no pelo das axilas, nos pelos pubianos também, tá ok? Então, são fungos que se aderem a esses pelos. Você também vai precisar fazer análise de pelos e cabelos contaminados, eventualmente, ok? Essas hifas, elas são hialinas, quando você observa esse fungo ao microscópio, são hialinos, produtores de artroconídeos, e alguns podem produzir blastoconídeos. Se for o caso de semear no meio de cultura, vai ter que sempre ser no AGA Saborô, com o acréscimo daquela substância que eu já falei para vocês, um AGA Saborô só com antibiótico e o AGA Saborô sem nenhum desses acréscimos. A segunda classificação, o segundo grupo de micro-organismos são das micoses cutâneas. Esses você deve conhecer com mais... devem ser mais populares para vocês, porque são micoses que nós vemos com maior frequência na população, tá? Eles também vão infectar a epiderme, no entanto, a região que possui queratina. Além da própria pele, nós também vamos ter o acometimento de cabelos e das unhas. Então, lembra da frieira, impinge? Então, é dentro dessa classificação que essas doenças estão. Nesse caso aqui, diferente das micoses superficiais, as micoses cutâneas, elas são transmissíveis de um humano para outro ou de um animal infectado para um ser humano. Então, vocês têm ali essa possibilidade também. E esses fungos, eles são classificados como dermatófitos. Então, algumas vezes nas provas pode vir também como dermatofitoses, que seriam as micoses cutâneas. Esses fungos que causam as micoses cutâneas, ou seja, os dermatófitos, eles são classificados também de acordo com o local onde eles são isolados ou onde eles podem ser encontrados com mais frequência. Então, nós temos aqueles que são geofílicos, que são fungos que são encontrados em solos ricos, onde tem queratina, né, como é o caso de solos de sítios ou de fazendas, que no solo normalmente tem pelos de animais, tem penas, tem unhas, né? Então, o fungo ele vai ficar pelo solo porque ele vai degradar essa matéria orgânica, essa matéria que está naquele solo, ok? São os chamados geofílicos, o geo vem aí de solo, tá? O micrósporo é um exemplo. Existem os zoofílicos, que são os fungos que causam micoses nos animais não humanos, tá? Como é o caso do tricófton, das espécies de tricófton. E existem também os fungos antropofílicos, que já são aqueles que vão ter uma preferência em causar micose nos seres humanos, como é o caso do epidermófito, tá? Todos eles podem ser encontrados causando micoses cutâneas nos seres humanos, mas existem essas subclassificações porque alguns têm preferência por determinados hospedeiros, tá? De maneira geral, as micoses cutâneas, dependendo do autor que você siga para estudar, são chamadas de tíneas, tá? Então, nós temos aqui o termo tínia associado ao local onde a micose está instalada. Então, a tínia capitis é uma micose na região capilar, tá? Na cabeça. Tem a tínia corporis, que é uma infecção fúngica ao redor do corpo, da pele glabra, que a gente chama, né? E a tínia cruris, que é a infecção fúngica
aparecendo nas dobras, normalmente ali na virilha, nas axilas, na região abaixo das mamas, né? Então, dos seios. Então, normalmente nessa região de dobras, a gente dá o nome de tinea crurus. Aqui no meio a tinea corpórea, também conhecida como impingem, tá? A tinea unguium, que já é aquela que são os fungos dermatófitos que vão acometer as unhas, tá bom? E você também pode ver como onicomicose. Então, a tinea unguium pode ser conhecida também como onicomicose ou micose das unhas. E a tinea pedis, que é a famosa frieira. São fungos que vão acometer a região interdigital, tá? Entre os dedos, ou a região ao redor ali dos pés, não sendo na sola, normalmente a parte ao redor dos pés. Pode ser na mão também, tá? Frieira entre os dedos da mão, mas é mais comum entre os dedos dos pés, ok? De maneira geral, independente da região, vai ser necessária também a coleta da amostra, que aí vai depender qual é a tinea que nós estamos falando. Se é uma tinea capitis, vai ser coletado o quê? Os cabelos. Se é uma tinea cruris, da região crural das dobras, vai ser feita a coleta de escamas de pele. Se for na unha, uma onicomicose ou uma tinea unguium, vai ser necessário coletar a unha. Então, de maneira geral, segue esse passo a passo. Se coleta a amostra do local infectado, é feito o exame direto, ou seja, digere essa amostra com KOH e observa o microscópio. Ela também é submetida à incubação em meio de cultura e aí faz-se o microcultivo, que é uma forma de você visualizar as estruturas de reprodução desses micro-organismos, porque essas estruturas de reprodução vão possibilitar a diferenciação entre aqueles três que eu mostrei, se é um micrósporum, se é um epidermófiton ou se é um tricófiton, ok? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como que eles são ao microscópio e como que a gente diferencia um do outro. Então, depois que você passa todo aquele passo a passo, né? Coletou a amostra, fez o exame direto, colocou no meio de cultura e fez um microcultivo, então você pode ter essas imagens, né? Obter essas imagens das estruturas ao microscópio. Então, no caso do micrósporo canis, que é a principal espécie ali, causadora de micose, você vai ter a presença de macroconídeos e microconídeos. Do Trichophyton rubrum, existem outras espécies, mas eu trouxe aqui do rubrum para vocês verem, tá? Então, você também tem a presença de macroconídeos, que são esses bem grandões aqui, e microconídeos, que são esses menores. E o Epidermófiton flocosum, tá? Ele também tem macroconídeo e clamidoconídeo, certo? Então, quando você bate o olho nessas estruturas ao microscópio, você já vai conseguir diferenciar e saber qual é o agente que está causando aquela micose. Já as micoses subcutâneas, vocês estão vendo que a gente está cada vez mais avançando nos tecidos do corpo. Então, nós estávamos lá na parte mais externa, micose superficial, não ativava o sistema de defesa. Então, na maioria das vezes, a pessoa trata por uma questão estética. Aquela mancha, não vai na praia, não quer aquela mancha, não fica muito legal. Ou aquele cabelo tá com aquelas massinhas, também não fica muito bonito, tá, por uma questão estética. Micoses cutâneas não, você já tem coceira, já tem a produção de secreções, você já tem, inclusive dependendo da micose, até com um cheiro estranho, tá? Um cheiro forte. Então já tem uma ativação do sistema de defesa, tá bom? Aqui você também tem um comprometimento a nível subcutâneo, ou seja, são fungos que vão estar lá na camada mais abaixo da pele, na região subcutânea, né? Já estão mais aqui embaixo. E isso só acontece, nessas micoses cutâneas, subcutâneas, só acontecem porque esses fungos, apesar deles se desenvolverem lá dentro, mas eles sozinhos não conseguem chegar até lá. Então, normalmente as pessoas que têm esse tipo de micose, elas sofreram algum tipo de trauma, né? Algum tipo de situação que rompeu a barreira da pele e colocou esse fungo lá dentro, inoculou esse fungo lá dentro, tá? Então, normalmente ocorre pela, como diz aqui, implantação direta dos esporos ou de fragmentos do micélio em uma perfuração da pele. Então, a pessoa estava ali na mata, que são fungos que ficam ali no ambiente, tá, gente? Esses são fungos que a gente chama de saprofíticos. Então, eles estão lá, mas a pessoa andou naquele ambiente, de repente furou o pé num espinho, por exemplo. E aí, aquele solo que estava próximo com o fungo foi inoculado
por meio daquele espinho na pele daquela pessoa, tá bom? Então, precisa de um trauma para que essa micose subcutânea ela aconteça. A primeira micose subcutânea que eu vou mostrar é a esporotricose. Duas considerações sobre a esporotricose. Primeira, ela também pode acometer gatos, tá bom? Então, uma pessoa que tem um gato em casa com a esporotricose e de repente, numa brincadeira, porque eles têm essa coisa de arranhar, né, de morder, então o fungo ele pode ser inoculado no dono daquele gato que está com do gato que está doente, né, por esse tipo de trauma. Então tem que ter cuidado, tem que tratar do bichinho para que você não acabe não se contaminando, tá bom? Primeira consideração. Segunda consideração, diferente das outras micoses subcutâneas, o Esporotrix, ele é um fungo que a gente chama de dimórfico, tá? Percebam que aqui você tem duas temperaturas diferentes. Por quê? Ele é um fungo que ele tem uma cara diferente de acordo com a temperatura que você o submete. Então, se você colhe essa amostra desse paciente, coloca no meio de cultura, que é o agasaborol com antibiótico, por exemplo, e deixa numa temperatura até 30 graus na estufa, ele vai mostrar a sua cara filamentosa, tá? Ele vai mostrar ali o seu jeito filamentoso de viver, que é esse daqui. Agora, se você pega essa mesma amostra e coloca numa estufa entre 35 e 37 graus Celsius, uma temperatura maior, ele já vai mostrar a sua forma leveduriforme, ok? Então, a esses fungos que têm essa capacidade de mudar a sua forma de acordo com a temperatura, a gente chama de dimórficos, ok? E aí, dependendo, né, obviamente, se você faz o teste e tem essa modificação de formas, já é um bom indicativo de que é o Esporotrix, e você pode tirar as dúvidas pela observação dessas estruturas ao microscópio óptico, tá? E nessa imagem que vocês estão vendo, vocês percebam que parece que ele forma um caminho, não é mesmo? Então esse caminho se dá porque como esse fungo ele cresce lá dentro na parte da pele, né, da derme, você já tem ali a presença, né, como já é bem mais abaixo, a presença de vasos linfáticos, né? Então pode ser que o fungo ele pegue uma carona nesses vasos e vá chegando em outras partes do corpo, seguindo o trajeto daquele vaso linfático, tá bom? Então é por isso que ele pode fazer esse caminho que vocês estão vendo aqui. A outra micose subcutânea é a lobomicose, tá? Essa lobomicose é uma característica bem interessante dela, diferente de todas aquelas que eu já mostrei, tanto micoses cutâneas quanto as superficiais, é que esse fungo que causa a lobomicose, que é a Lacase loboi, não é possível de você cultivá-lo em laboratório, ele não cresce no meio de cultura, você só consegue visualizar esse fungo diretamente no tecido coletado. Então, se faz uma retirada desse tecido ali e ele vai ser corado utilizando colorações, como é o caso do ácido periódico de Schiff, ou a prata de metinamina, por exemplo, para que você consiga visualizar esse fungo diretamente no tecido, porque ele não é possível de ser cultivado da forma que a gente consiga ver as estruturas ao microscópio aqui com microcultivo, tá bom? Então é necessário fazer a coleta do tecido, um preparo do tecido, né? Fazer cortes bem finos ali na histopatologia, aquela coisa que o pessoal da histopatologia já entende como é que faz, mas a coloração é uma coloração para evidenciar a presença de fungo. E aí você consegue detectar a presença dele no corpo do paciente, tá? Ainda dentro das micoses subcutâneas, existe a cromomicose e a feoifomicose. A cromomicose, não só a cromomicose, mas a feoifomicose, são micoses que são causadas por fungos que a gente chama de fungos demáceos, ou seja, quando a gente olha o microscópio, eles são marrons, eles são castanhos, por conta da produção de melanina, tá? No caso da cromomicose, o cromo tem a ver com cor, né? Eles pertencem à família Dematiaceae, né? Fungos pertencentes à família Dematiaceae, como é o caso da Forsythia pedrosoi e a Phyalophora verrucosa, tá? Então, esses fungos, eles são reconhecidamente produtores de melanina e causam a cromomicose. Já a feoifomicose, ela também é causada por fungos demáceos, mas não aqueles que causam a cromomicose, tá?
Eles também causam micoses subcutâneas, mas são outros fungos dermáticos que não fazem parte dessa família aqui, tá? Então, nesse caso, tem a Cladofialófora bantiana, Vanguiella dermatitidis, dentre outros. É só para vocês saberem que eles existem, tá? Mas já não... nas provas a gente não cobra detalhes tão específicos assim. Nas micoses subcutâneas, você vai precisar de quê? De escamas de pele. Pode ser necessário também a coleta de secreções que vão sair dessas feridas, né? Dessas lesões. Ou a própria coleta da própria pele, né? Uma biópsia daquela lesão, onde é retirada uma camada de tecido maior daquela região. É feito o processamento utilizando o KOH, o hidróxido de potássio, tá bom? Para fazer a digestão. E aí, por meio dessa digestão no exame direto, você pode ver as células fúngicas arredondadas ou ovaladas, né? E principalmente a presença de uma coloração castanha, tá bom? Que vai indicar que é um fungo produtor de melanina. No caso da cultura, sempre vai utilizar o H-Saborô com antibiótico, que nesse caso pode ser o clorofenicol ou a gentamicina. Normalmente a incubação pode durar até 30 dias, tá? E aí as colônias você pode ter mais ou menos essa coloração aqui, olha como eles são lindos, tá? Então, lembra que eu falei que são fungos dermatiáceos, fungos produtores de melanina? Então você vai ver que a própria colônia, ela é escura. Então essa coloração escura é por conta da melanina. Para você saber se é Rhinocladiella, se é Fonsecaea, se é Fialófora, você vai precisar fazer o microcultivo, tá? Observar essas estruturas ao microscópio óptico numa escala menor, né? Como a gente faz no microcultivo. Então, você vai poder conseguir diferenciá-los, tá bom? Um do outro. Nesse caso dessas infecções subcutâneas causadas por fungos dermatiáceos, a principal... normalmente diz aqui, ó, 90% dos casos pode apresentar os 3 tipos de conídeos, que nesse caso é o Rhinocladiella e a Fialófora, tá? São as espécies mais associadas com essas infecções subcutâneas. Penúltima micose, que é a micose sistêmica ou micose profunda, são aquelas que vão se desenvolver, né? São fungos que vão causar infecções no interior do corpo. Tá? Então, você não consegue mais visualizar manifestações externas, é algo que acontece internamente. Você não tem uma restrição a um tecido particular. Normalmente, elas vão começar nos pulmões e podem se espalhar, tá? Mas, inicialmente, elas não são restritas a nenhuma região do corpo em particular. Essas micoses, elas são causadas por fungos que vivem no solo, ou seja, eles estão ali no ambiente na sua forma filamentosa, mas a gente, em algum momento, pode inalar esses esporos, eles vão para o nosso pulmão e dependendo de quem seja a pessoa que inalou esses esporos, se é uma pessoa que está com um sistema imunológico bom ou não tão bom, essa infecção ela sai do pulmão e vai para outras partes do corpo. Diferente da micose cutânea, por exemplo, que você pode adquirir de uma pessoa, as micoses sistêmicas elas não são transmissíveis de um humano para outro e nem entre os animais, tá? Então, nós temos aqui as micoses sistêmicas. Vamos lá para cada uma delas. A paracoccidioidomicose, tá? Que é uma micose causada pelo Paracoccidioides brasiliensis, a espécie mais comum, ou pelo Paracoccidioides lutzii. São as duas espécies envolvidas nos quadros de paracoccidioidomicose, tá bom? Então, essas são as formas do paracoco quando você o visualiza ao microscópio óptico. A segunda micose sistêmica é a histoplasmose, que é causada pelo Histoplasma capsulatum. Inclusive, né, gente, modéstia à parte, eles são muito bonitos ao microscópio óptico, tá? Temos a coccidioidomicose, que ela pode ser causada ou pelo Coccidioides imitis ou pelo Coccidioides posadaci. Se eu não me engano, o posadaci ele não é comum aqui no Brasil, tá? O mais comum é o imitis. Inclusive, chegou uma época em que a coccidioidomicose ela foi uma micose endêmica da região Nordeste, tá? Por quê? Lembra que eu falei que são fungos que habitam o solo?
normalmente eles não ficam na parte mais superficial, eles ficam na parte mais profunda. E lá em algumas regiões do nosso grande, maravilhoso e lindo Nordeste brasileiro, eles têm o hábito de caçar tatus, né? E você sabe que os tatus eles ficam embaixo do sol. Então o que eles fazem? Eles usam cachorros para fazer a perseguição, né, para saber onde que esses animais estão. Então os cachorros eles ficam o quê? Eles vão revolvendo o solo procurando esses animais. Aí nesse ato de revolver o solo, eles podem trazer à superfície esses fungos que inclusive podem ser inalados pelos próprios cães, que é uma micose que também acomete os cães. E aí as pessoas podem se contaminar também, tá? Então esses casos ficaram famosos, né, por conta dessa prática, tá bom? E aí nós temos a criptococose, que é uma micose profunda também. Ela é causada pelo Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat. Na literatura, às vezes, ela faz uma separação de que uma espécie é mais comum em imunocompetentes e outros em imunodeprimidos. Mas, de maneira geral, esse Cryptococcus, ele tem essa capacidade de causar essa micose ali, sistêmica, nessas pessoas. Já para fechar, as micoses oportunistas são fungos, como o próprio termo já está falando. Normalmente, numa pessoa sadia, esses fungos eles não trariam nenhum problema. Mas, numa pessoa que está passando por algum tipo de doença, tá fazendo algum tratamento com antibiótico, ou a pessoa já está com o sistema imune debilitado por algum tipo de doença, então esses fungos eles vão se aproveitar dessa situação e aí vão se multiplicar causando essa micose. Por isso que ela tem um termo de oportunista. Ele normalmente ele é inofensivo em seu hábitat normal, mas ele se torna patogênico no hospedeiro que se encontra debilitado ou traumatizado, tá bom? Traumatizado no sentido de machucado, né? Tem algum trauma ali, uma ferida, alguma coisa aberta naquele local. Então, nós temos aí a zigomicose. Inclusive, essa zigomicose, na realidade, na época da pandemia, não sei se vocês chegaram a ouvir sobre o tal do fungo negro, né? Da Índia, né? Que algumas pessoas que estavam internadas com Covid acabavam adquirindo essa micose e aí ele escurecia aquele local, né? Causava necrose naquele local ali onde ele estava infectando. Então, esse fungo negro faz parte de uma família de fungos ali que causam micoses oportunistas, ok? Então, nós temos aqui o muco, o rhizopus e o Basidiobulbus ranario são algumas espécies associadas à zigomicose, tá? Tem também as hialoifomicoses, são micoses oportunistas causadas por fungos hialinos, que estão no ambiente, mas eventualmente podem causar problemas para quem está com o sistema imunológico debilitado, como é o caso do penicílio e do Paxillomyces. Temos também a aspergilose, ela é bastante comum em pacientes com AIDS, ok? Pacientes, obviamente, portadores do vírus, mas tomando a sua medicação, não entra nessa classificação. Mas pessoas que já estão com a AIDS, que já é a síndrome, onde o vírus já debilitou bastante as defesas daquele hospedeiro, então um fungo simples do ambiente, como aspergillus, pode causar o problema, inclusive levar o paciente à morte, tá? A fusariose, que é causada pelo fusário, e a cândida, muito bem, a nossa famosa cândida, que causa aquela candidíase chata na região genital, pode também se propagar e causar uma candidíase sistêmica, ou seja, ela sai daquele ponto e se espalha ali via corrente sanguínea pelos tecidos do corpo, causando complicações para aquelas pessoas, tá? Então, a cândida, lembrando, ela é uma levedura que faz parte da nossa microbiota, no entanto, em situações como essa que eu falei, que eu citei anteriormente, de debilidade do hospedeiro, pode haver uma possibilidade de essa cândida se multiplicar, causar uma candidíase sistêmica e levar esse paciente ao óbito, ok? No caso da cândida, existe no mercado um meio de cultura que a gente chama de cromaga, que é um meio de cultura onde ele é um meio cromogênico, onde você consegue, a partir da cor que essa colônia vai formar nesse meio, saber qual é a espécie de cândida que está causando problema naquele paciente, tá? Então, você coleta a amostra daquele paciente, semeia nesse meio de cultura
E aí você tem ali por meio da cor, você tem ali uma indicação presuntiva de qual espécie de cândida é aquela, tá? E aí se você olha diretamente ao microscópio, algumas secreções, por exemplo, secreção do trato respiratório, ou de mucosa, você não precisa necessariamente incubar no cromaga. Você pode analisar diretamente ao microscópio com uma coloração de Gram simples, porque as leveduras elas coram de Gram positivo, coram roxo. Então você consegue ver essas células arredondadas, algumas com a presença desses blastoconídeos, né? Que são essas estruturas menores aqui em brotamento, ok? Então, em relação às micoses, eu falei que era muita coisa, né? Não avisei que não era muita coisa. Mas eu tentei sintetizar o máximo possível essas informações, porque é muita coisa. Mas com essas informações você já consegue... ai, meu Deus, bati aqui. Minimamente separar e responder algumas questões que vão aparecer eventualmente nessas provas de concurso. Eu selecionei algumas e daqui a pouco a gente vai ver e resolver cada uma delas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.